Meus amigos, eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre os 10 mandamentos. 10 mandamentos que foram instituídos, digamos assim, por Deus. Sim, o Senhor Jeová, o Deus da Bíblia, o Deus de nossos pais. Esses 10 mandamentos é o seguinte, eles estão aqui, ó, mais precisamente no livro de Êxodo. Este livro, o Êxodo, ele conta a história de, como o seu nome sugere, a história do Êxodo. O que é Êxodo? Êxodo é quando alguma coisa é retirada, né, de outro lugar e tal. Se eu não me engano, é isto. Na verdade é isto, mas talvez eu não achei as palavras corretas. Então, isto se refere, o título deste livro, Êxodo, se refere ao êxodo, né, que é a saída do povo de Deus do Egito. Porque o povo de Deus, isto é, Israel, a descendência do homem Israel, porque Israel é o nome de uma pessoa, de um homem. Deste homem formou-se uma grande nação. Esta grande nação cresceu e se multiplicou dentro do Egito. Em vista de tudo isso, então, depois que o faraó morreu e veio outro em seu lugar, e isso aconteceu algumas vezes, porque o povo de Israel ele era muito bem querido naquela terra, mas porém, depois de vários faraós morrerem e tudo, esse bem-querer do povo de Israel no Egito foi esquecido. E o faraó que se levantou, então, ele começou a escravizar o povo de Deus. Então, Deus tinha que fazer alguma coisa com o seu povo que foi escolhido por ele, isto é, os descendentes deste homem Israel. Então, Deus, ele escolhe aquele famoso Moisés para libertar o povo. Porque o povo era escravizado e o povo não podia sair. O povo era escravizado, vocês sabem o que significa escravizado, né? Eles eram chicoteados, eles eram obrigados a trabalhar à força por causa de um pouco de comida, por causa de um abrigo precário ali. Eles tinham que trabalhar pesado e eles não tinham vontade, eles não tinham querer, eles eram obrigados a fazer aquilo. Moisés, então, ele foi chamado por Deus, tá certo? E então, para que essa história não se prolongue muito, toda essa história está no livro de Êxodo. O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Moisés foi chamado a libertar este povo com tremendos e maravilhosos feitos, miraculosos e grandiosos e tremendos. Ele liberta o seu povo, o povo de Deus. Então, quando este povo, então, ele começa a vagar pelo deserto, sem um destino certo, um determinado momento desta jornada, desta caminhada, desta vagada por aí, esta vagação, deste vagamento, sei lá, em um determinado momento, Deus decide falar com o seu povo e lhes dar os 10 mandamentos. Estes 10 mandamentos são estes aqui, contidos em Êxodo capítulo 20. Vamos a Êxodo capítulo 20. É o segundo livro da Bíblia. Bom, essas palavras, êxodo, pecado e coisas assim,
elas começam a fazer mais sentido à medida que a gente começa a estudar essa palavra de Deus aqui, ó. Este livro, pequeno livro, porém com letrinhas miudinhas e folhas bem fininhas. Na verdade, é um grande livro. Porém, ele, como é que pode conter tanta coisa, tanta sabedoria? A palavra do Deus vivo está aqui dentro, gente. Isso é maravilhoso. Vamos agora a Êxodo, capítulo 20, sem mais delongas. Lá está escrito o seguinte: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus. É sempre bom a gente fazer uma pequena oração antes de ler a sua palavra, palavra de Deus. Vamos apenas fazer uma pequena oração neste momento. Senhor, nosso Deus amado, nosso Salvador Jesus, te pedimos que nos ajude a compreender a tua palavra, Senhor. Te pedimos que perdoe o nosso pecado, Senhor, nos abençoe, nos dê graça, força, poder, nos dê saúde para andar um dia de cada vez os teus caminhos, Senhor, seguir as tuas pegadas e estarmos preparados para a volta de Jesus, que será muito em breve. Em nome de Jesus, amém. Agora sim, vamos ler Êxodo, capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí, então eu vou ler abreviadamente aqui para vocês. Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4. Não terás para ti imagem de escultura. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não é o domingo, é o sábado. Foi o que eu li aqui. E é isso que está escrito aqui. Você não vai achar domingo escrito em nenhuma Bíblia. Você vai lá em Êxodo 20, você vai lá no versículo 8 e você se deparará com este fato intrigante para muitas pessoas, né? Porque Ramon, eu fui criado assim também, na Igreja Católica, e eu pensava que a gente deveria guardar o domingo. Na verdade, eu sempre fui um pouco rebelde contra tudo isso. Eu ia nas novenas quando era bem pequenininho, com a minha mãe, e eu achava aquele cenário ali, as mulheres reunidas, né? As velhinhas reunidas ali e tal, acendiam uma vela, eles ficavam fazendo aquela novena, aquelas orações e tudo mais. Eu achava muito, sabe, uma coisa santa, né? Eu achava que tinha uma solenidade naquilo ali tudo, entendeu? Um respeito, né? Coisa muito grande, uma veneração por Deus, esse Deus que eu não conhecia. Aí depois eu fiz a catequese e me deparei com esses 10 mandamentos. Porque vocês viram que no versículo 3, no versículo 4, que é o segundo mandamento, diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo do céu, e por aí vai. Então, a Igreja Católica, meus amigos, ela está cheia dessas imagens de escultura. E essas pessoas veneram essas imagens de escultura, coisa que Deus fala declaradamente aqui que a gente não deve adorar. O assunto é grande e extenso, mas você precisa conhecer a palavra de Deus. Nos nossos dias aí, ela faz-se necessária para a saúde mental da pessoa. Esses filmes, séries, desenhos, novelas, isso, aquilo, aqui, TikTok, shorts, e vai. Isso não leva a nada. O consumismo, a moda, as músicas. Poxa, o mundo, ele virou um grande circo.
a face do mundo está perplexa. Agora continuemos. Vocês viram que eu falei que a gente não deve adorar a imagem de escultura, porque está aqui escrito aqui, ó. A Igreja Católica adora, porque por causa de uma coisa também conhecida como a doutrina da imortalidade da alma. Porque os católicos dizem também que a gente quando morre, a nossa alma sai por aí e vai para Deus ou vai para o inferno. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a nossa alma é como um sopro, certo? Então, diz lá no comecinho da Bíblia, quando fala sobre a criação do homem, a criação da terra, a criação do mundo, Deus, ele forma o ser humano como se fosse um boneco de barro, tá certo? Ele então forma esse homem de barro bem bonitinho ali e sopra nas narinas desse boneco de barro e ele passa a ser um ser humano. Por quê? Porque Deus soprou o fôlego de vida no ser humano, naquele barro, e ele passou a ser um ser humano. Então, quando a gente morre, esse fôlego de vida, ele volta para Deus, que foi ele que deu. Tá certo? Aí, vocês pensem comigo, por que Jesus voltaria para esse mundo? Por que as pessoas fazem esse auê? Ah, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Para que finalidade tem a volta de Jesus? Se não for para ressuscitar as pessoas. Ele vai ressuscitar as pessoas. E então as pessoas vão ressuscitar. Porque como é que as pessoas vão ressuscitar se elas morrem e a alma delas já sai por aí? Tá certo? Mas isso já é um assunto mais um pouco abrangente. Eu gostaria só de tratar um pouquinho sobre os 10 mandamentos. Já o domingo eu já falei sobre sábado e domingo também. Então é assim, minha gente. Então, se você está gostando aí, deixa um like. Tá certo? Deixa um pé no like aí. Tá certo? E vamos estudar a palavra de Deus. Todo dia um pouquinho. Você primeiro precisa adquirir um livro desse aqui, ó. Esse aqui. Eu já tenho o meu. E você já tem o seu. Ao adquiri-lo, você precisa ter um plano de estudo. Na verdade, você pode começar com os primeiros livros da Bíblia, que eles são livros históricos. Então a gente entende como a gente lê. Já os livros proféticos, eles usam símbolos e comparações e metáforas e fica mais difícil o entendimento, até mesmo para as pessoas que já estudam há muitos e muitos e muitos anos. Imagina para a pessoa que acaba de começar a sua leitura, o seu estudo da palavra de Deus. Ela vai ficar completamente perdida. Você pode também começar pelos evangelhos. Evangelhos que falam sobre a vida de Jesus, nosso Salvador, né? Nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que em breve estará voltando nas nuvens. Bom, então a dica que eu quero deixar nesse vídeo, eu me alonguei, mas eu quero que apenas você saiba de uma coisa. Você precisa adquirir uma Bíblia. Adquirindo-a, você precisa ir até o capítulo 20 do livro de Êxodo. Então, ler o que está escrito ali. Depois, a sua vida vai mudar. Eu garanto. É isso aí. Eu quero que vocês todos fiquem com Deus, certo? Eu quero isto. E é certo que nós estamos com Deus, claro. Porém, precisamos saber se Ele está conosco, a gente está com Ele, etc. Aquele tipo de coisa, né? Então vamos nos apegar a Ele para que Ele esteja conosco de fato. Não ali só um pouquinho conosco, não. Que Ele esteja conosco de fato. Amém? Tchau. Fiquem com Deus.